a terra é bela... eu disse que eu ia deixar um tempinho, né? Vocês vão ter 10 minutinhos para tentarem fazer o maior número de questões possível. E eu estou me referindo também às questões que nós não fizemos de pronome relativo. Se der tempo, vocês tentam logo partir para as questões de pronome relativo, tá? Hora do treino. É de 4 questões. Quais são? Vai até qual? Dez questões de 4 a 11. Eu não sei se esse 11 existe, porque ela falou 10. Existe? Em silêncio, fazendo atividade. Prêmio like. Nem sei, viu? Vamos lá. Sim, a terra é bela, mas tanto já prejudicamos a terra, julgando a terra indestrutível, que o resto, é o condicionamento que me faz não pensar, gente, é incrível. Eu chego aqui e começo a ler, e num tormento. Antes de começar eu tenho que respirar mesmo. Preciso mesmo. É fogo, gente. Que coisa horrorosa. Mas passou. Passou. Impossível. Tomando posse de si mesma. Eu me sinto exatamente assim. E eu vivo muito a foita para começar logo, e eu não dou esse tempo de respirar. Um tiquinho que seja. Aí sou submetida a essa humilhação. Vamos. Por que serve, para que serve o pronome pessoal do caso oblíquo? Ele vai fazer uma substituição para também evitar uma repetição desnecessária. Essa repetição desnecessária, ela é evitada fazendo a substituição e uma substituição adequada. Esse tipo de questão é um tipo de questão muito comum na Carlos Chagas, tá? Mas é legal, porque como são questões muito repetitivas, é legal para você conseguir sistematizar. Cada banca prestigia um determinado conteúdo. O legal é você pegar questões de várias bancas para identificar como elas focam vários conteúdos. Assim você acaba se aprofundando. A EBSER prestigia muito os pronomes. Prestigia demais os pronomes. Os pronomes e a reescritura. Tanto que, em termos de sistematização do conteúdo, hoje é para nós trabalharmos com crase, com regência, com concordância. Nós não tivemos esses dias para trabalharmos, mas a gente consegue fazer a prova da IADES, por causa do tipo de apreciação que ela faz em relação aos conteúdos, tá? Então, vocês vão ter lá pronomes, sobretudo, reescritura de frase, algumas observações relacionadas a acento grave, que nós observamos na aula de resolução de questões e vamos voltar a observar na aula de sexta e na aula de sábado. O acento grave, eu tenho até que postar o que eu prometi para você. Não se preocupa não, eu vou postar. Vou postar. Hoje eu posto, eu juro. A terra é bela, mas tanto já prejudicamos, quem prejudica uma. Então, o verbo transitivo, que pede objeto, se é substituído, é feminino singular, vai ser substituído pelo a. Este verbo termina com S. Ele perde o S e ganha o a, e recebe o a, tá? E ganha o L para compensar, perdão. Eu tenho, no entanto, antes do verbo prejudicar, o termo já que é um advérbio. E o advérbio faz o quê?
dá uma chamadinha. Logo, eu não posso apresentar, prejudicamos-la. Essa estrutura estaria correta se não houvesse o já. Como tem o já, não está correta. Eu não posso colocar o li, não posso ter a letra A. Nós ficamos aí entre as letras C e D. Julgando, quem julga, julga algo, verbo transitivo direto. Reparem que julgando a terra, eu não tenho nenhuma palavra de atração, tenho? Tem alguma palavra de atração? Tem alguma estrutura de repulsão? Se eu retiro mais tanto, já prejudicamos a terra, eu não tenho nenhuma palavra aqui nessa estrutura que esteja atraindo ou repelindo. Então, novamente, não é esta, é a C. Ah, tá. Como é a C e a D, já elimino o li. A posição, letra D, ok. Mas a posição desse A, ela poderia estar aqui antes do verbo, tá? Mesmo havendo vírgula. Ela poderia estar antes do verbo, porque retirando essa estrutura, repita, amor. Não posso começar uma estrutura. Se eu retirasse essa estrutura e nós tivéssemos aqui o início da construção ou uma estrutura de repulsão, aí eu não poderia colocar. Mas nesse caso eu posso. Preservá-la, eu poderia colocar outra posição para preservá-la? Quem preserva, preserva uma coisa, mas eu tenho buscar, preservar. Eu vou encontrar, por conseguinte, uma locução verbal com verbo no infinitivo. Então, minhas posições, elas são bem flexíveis nesse caso. Como nós já identificamos que a única possibilidade é a letra D, gabarito. Ah, não. Você faz a análise do verbo inconsciente, Micheline. Você faz inconsciente. Inconsciente não, você faz sem escrever. A análise de provas, por que a análise de questões ela fica demorada? Porque a gente tem que escrever. Depois que você passa por essa fase de treinamento, você bate o olho. É um tipo de questão que bate o olho e faz. Questão de pronome, apesar de toda essa complexidade que está no entorno de pronome, questão de pronome você bateu o olho e fez. Quando você treina. Se você não treinar, você vai bater o olho e vai ficar só se batendo. Ai, Jesus. Nosso sistema de ensino não tem falhas estruturais para revolucionar o nosso sistema de ensino. Quem revoluciona, revoluciona algo. Eu tenho alguma palavra de atração? Eu tenho um para, não é? Eu tenho um verbo no infinitivo, tanto faz ênclise ou próclise. O que ele optou por fazer? O que nós podemos já eliminar? O resto a gente pode eliminar? Não. Seria preciso despir. Quem despe uma coisa. Então, verbo transitivo direto, vou ter que colocar singular e masculino. Eu vou poder colocar o li? Não. Elimino o quê? Elimino. Ok, ficamos entre A e a B. Dos dogmas que norteiam o nosso sistema de ensino. Quem norteia, norteia algo ou alguém. Eu posso colocar o li? Coloquei letra A. E são questões rápidas de serem feitas. O problema é que, para a Carlos Chagas, no caso, o problema é que a Carlos Chagas, ela repete muito as questões, o tipo de questão. Então, todo mundo que se dedica a fazer concurso Carlos Chagas, sabe como é que a Carlos Chagas vai cobrar. Aí vai ficar bom para todo mundo, né? E ruim para todo mundo também. Jeffrey Johnson realizou uma pesquisa e o autor do texto, ao comentar essa pesquisa, acrescentou a essa pesquisa elementos de sua convicção pessoal que tornam essa pesquisa ainda mais instigante aos olhos do público. Olha quanta repetição desnecessária, né? Ele comentou, ao comentar, quem comenta, comenta, verbo transitivo direto, posso colocar o li? Já elimino a letra C. A letra C ou B? Ok. Acrescentou a essa pesquisa, quem acrescenta algo a outra coisa. Eu sei que aqui é o objeto indireto, precedido, inclusive, pela preposição para.
recebendo o que foi acrescentado, que no caso são os elementos, né? Ok. Então eu tenho uma possibilidade de substituir este objeto indireto pelo li. Eu vou poder eliminar quais? Letra D. Que tornam essa pesquisa ainda mais instigante. Quem torna algo outra coisa, né? Dá uma característica. Eu tenho, portanto, posição de objeto direto. Feminino, singular, tenho que utilizar o A. Eu já elimino a letra B e elimino a letra E. Sobra aqui para mim a letra A. Por que esse A ficou aqui antes do verbo? Porque o que? Ele vai dar uma chamadinha. Vocês estão brocadoras e brocadores. Muito bem. O termo grifado está substituído por um pronome equivalente de modo incorreto no segmento. Marcaram qual? Quem fez? Ah, tá. Todo mundo marcou a letra A? Marcou qual, Jéssica? É? Alguém marcou outra letra? Ok. Vão de baixo. A Carlos Chagas faz uma coisa interessante. Quando nós copiamos uma questão da Carlos Chagas, não sei como eles fazem isso, mas eles marcam para nós, nesse copiar e colar, o gabarito. Vamos de cima para baixo. Que utilizem parte do dinheiro. Por um pronome equivalente, de modo incorreto. É de modo incorreto. É de modo incorreto. A letra A está incorreta, gente? Está incorreta a letra A. Está correta. Só que ele quer o incorreto, gente. Vou apresentar. Quem utiliza uma coisa. Como eu tenho esse que, eu tenho de apresentar que a utilizem. Se não tivessem o que, seria utilizem-na. Sem desembolsar nenhum centavo. Sem desembolsá-lo. Que oferecem geralmente abatimentos. Que os oferecem. Esse geralmente eu acredito que na original não está sublinhado, não. Porque geralmente advérbio não poderia ser abarcado. Também podem patrocinar iniciativas culturais. Também podem patrociná-las. O empresário poderá vincular sua marca. Quem vincula algo. A alguém. Mas esse li está substituindo a coisa vinculada. Então não posso colocar. Letra E. Vinculá-la. É porque é muito lalá, né? Oitava, a substituição. Ó, vocês já sabem qual é o gabarito da oitava, mas vocês marcaram qual? Vocês tinham marcado a B mesmo? Não chegou a fazer, não? Faltam quantas? 8, 9, 10, 11. A substituição de segmentos do texto grifados abaixo pelos pronomes correspondentes está feita de modo incorreto. O hábito de adorar coisas ou pessoas. Quem adora, adora algo ou alguém. De adorá-la está certinho. Alcança um número infinitamente maior de pessoas. Alcança-lhes. Quem alcança, alcança algo. Então, alcança-os. Alcança-os, porque não é infinitivo. Até despertar, ó, incorreta, letra B, mesmo assim nós vamos dar sequência à nossa análise. Até despertar a atenção dos acadêmicos, até despertá-las. Eu tenho uma até aqui, que é preposição. Então, tanto faz este a está aqui ou aqui. Porque como é um verbo no infinitivo, eu não tenho nenhuma classe de atração obrigatória, eu posso colocar nas duas posições. Transformamos o ídolo. Transformamos-lo. Perde o S, compensa com o L. Que sustentam todo esse esquema, que o sustenta, tá?
Gente, eu vou falar com vocês só rapidinho aqui uma dúvida que um aluno mandou para mim ontem que eu achei muito interessante. Nenhum aluno nunca tinha me perguntado isso, por isso que eu decidi compartilhar com os demais. Tem acento? E aí ele mandou uma mensagem para mim pelo Facebook. Se vocês quiserem que eu tire dúvida, mais garantida mandar para o Facebook do que para o e-mail, tá? Porque para o e-mail eu fico assim, depois eu respondo. Aí tá caindo. É Rose Sampaio. Salvador, Bahia. Pró de língua portuguesa, também gestora do Só Concursos e Afins. E se o curso não aposta, eu tô apostando. Olha, aí ele mandou lá, eu sei que é uma pergunta besta, mas, Bruno, beijo, Bruno. Eu sei que é uma pergunta besta, mas é uma paroxítona, que não termina em regra de oxítona. Por que estavam não tem acento? Não, o verbo vai ser acentuado assim como... Exatamente. É porque lá na regra das oxítonas nós temos das paroxítonas nós temos a identificação dos ditongos nasais. Estavam é um ditongo nasal. Então as finalizações verbais de estavam, elas também são reconhecidas como ditongos nasais, por isso que não vão ter acento. Belezinha? Achei uma dúvida muito interessante, porque ninguém nunca me perguntou sobre isso, tendo em vista que é um verbo. As pessoas acham que verbo não vai ter o mesmo tipo de critério. E não é. É da desinência ao tempo, mas não é por causa exatamente do tempo, né? Vamos aqui à nona questão. Está correto o emprego de ambas as formas sublinhadas na frase. Assisti ao jogo, mas não o dei toda a atenção que queria. Quem dá uma coisa? Então, este O está representando o objeto indireto? Está, não está? Poderia estar aí? Não. O que deveria estar é o li. Pois a correria das crianças não me permitiu concentrar-lhe. Concentrar-me, né? Porque sou eu quem vai se concentrar. Essa tá toda metralhada. Queria saber por que algumas pessoas torcem contra seu país, contra a seleção, que afinal de contas lhes representa na Copa do Mundo. Esse porquê junto ou separado? Por qual razão? Porque ele pode inclusive ser substituído por qual razão? Queria saber por qual razão algumas pessoas. Então, esse porquê vai ser separado. Se você não saber reconhecer o uso do porquê junto ou separado, esse lis aqui, não consegue? Representa numa Copa do Mundo. Quem representa alguém ou alguma coisa. Então, não posso colocar o lis que está na posição de um objeto direto. Eu devo colocar o quê? Queais... por causa do resgate às pessoas. Eu posso, no lugar de pôr esse as aqui, já fiz a correção, pus um as aqui. Eu posso mudar esse as dessa posição e colocar aqui? Posso? Não tem uma vírgula aqui? Essa vírgula faz parceria com essa, né? Quando eu retiro isso aqui, o que acontece? Então, o que ele vai obrigatoriamente dar uma chamadinha. Todas as vezes que vocês pensarem em retirar um pronome que está depois de uma vírgula, vejam o que está sendo isolado pela vírgula. Se eu encontrar uma palavra de atração obrigatória, o pronome tem que ficar em posição de próclise mesmo. Sem explicar o porquê de tanta indiferença, muita gente, enquanto transcorrem os jogos da Copa do Mundo, ignora-os por completo. E aí, esse porquê tá errado? Aqui é um circunflexo. É o porquê. Eu tenho um artigo, então vai encontrar aqui um substantivo. Ignora-os. Ignora o quê? Os jogos, né? Quem ignora. Então vai ser ignora-os mesmo, já que é um objeto direto. Letra C é a nossa alternativa.
Mesmo assim, vamos terminar de analisar as estruturas. Os laços familiares são importantes. Não há por que relegar-lhes a um segundo plano, por mais intensas que sejam as emoções de uma Copa. Quem quem relega algo a outra coisa. Então, alguém aqui eu tenho o A, objeto indireto, e o lis deveria ser objeto direto. Eu não posso colocar o lis nesse caso. Não há porquê. Esse porquê está adequado? Vai ser junto ou separado? Ó, não há um porquê. Eu não posso colocar isso? Então, eu tenho aqui um substantivo. E está na posição de um substantivo, não é? Não há um porquê, não há o porquê. Ah, quem relega algo a alguém. Só que na construção, muita gente faz isso, analisa só o verbo. Não analisa toda a construção. Na construção, esse a um segundo plano já é essa estrutura. Quem dá aqui? Quem dá uma coisa a alguém. Quem é que está recebendo? Quem é que está recebendo toda a atenção? Não é o jogo? Eu estou dando atenção ao jogo. Então, esse O aqui está na posição de objeto indireto. Deveria ser o li. Já aqui, esse li está na posição do objeto indireto. Não está numa posição precedida por preposição a. Está na posição do objeto direto. Então, não posso colocar o lis. Mas isso eu tenho que ver a frase inteira. Eu não posso ficar bitolada somente no verbo. Os homens ligam a televisão, mantêm-lhe o olhar. Não dá, eu nem entendo o que é que ele está querendo falar com isso. Mantém-lhe o olhar nela. Sem piscar. Nada lhes afasta de seu posto. Quem afasta, afasta algo ou alguém. A gente já consegue perceber que não é esse lis, porque não está na posição do objeto direto. E isso aqui, como aqui em cima? Relegá-los. Porque perde o R, ganha um L para compensar e coloca acento. Aqui, essa estrutura é impossível de ser corrigida. A gente tem que reestruturá-la inteira. E essa aqui, que afasta, afasta alguém. Então, como está na posição do objeto direto, nós falamos assim, para lhe afastar. Fizeram tudo para lhe afastar de mim. Tá, mas nem todo mundo coloca o ti. Aí a gente coloca para afastar você de mim. Só que quando nós utilizamos um pronome pessoal do caso oblíquo átono, nós não utilizamos o adequado. Nós falamos para lhe afastar de mim. E o adequado seria como? Para a afastar ou o afastar. Entenderam o processo? Nós nos equivocamos. Então ele pega uma frase, se fosse só esse aqui, muita mais gente iria errar. Afastá-lo, poderia colocar. Mas aqui é o quê? Não, nem cheguei a substituir. Qual? Ah, não. Quando a gente para pensar, Micheline, quando nós paramos para pensar na construção, nós pensamos em afastá-la ou afastá-lo. Nós pensamos. Mas quando nós falamos rapidamente, nós não identificamos que existe um erro no li afastar. Entendeu? É só no rapidamente mesmo. E aí, quando nós formos fazer a leitura de um texto e encontramos li afastar de mim, a gente não identifica um estranhamento tão intenso quanto a esse estranhamento dessa estrutura aqui, entendeu? Que é horroroso.
É horrorosa, no caso, a estrutura. Eu vou me lembrar de vocês daqui a 2 questões, mas eu amo vocês. Essas 2 são as últimas que nós vamos fazer, porque já é o meio-dia. Tenho que pegar as crianças na escola. O segmento grifado está substituído pelo pronome correspondente de modo incorreto. Tem justificativas históricas. Tem-nas. E aí? Por causa da nasalização. A tomar decisões. A tomá-las. Para encontrar plantas exóticas. Errado. Só para continuarmos, enfeitar o palácio, enfeitá-lo, percorrer o mundo, percorria o mundo, percorria-o. Ok? Letra C, portanto. Assinale a frase em que o pronome oblíquo átono está incorretamente empregado. O guarda chamou-nos a atenção para os jovens. Ele quer o correto ou incorreto? Ah, não, é porque eu queria saber, identificar se ele queria o uso do pronome ou a colocação pronominal. Porque é uma estrutura muito ampla. A gente fica sem saber se ele quer o uso do pronome realmente ou a colocação pronominal. Vocês marcariam qual? Não conseguem? Por isso que eu dei uma paradinha, eu não entendi o que ele queria exatamente. É a letra E de escova. Da vírgula. Ó, se eu retirar, se retirando, não posso. Aqui, essa questão é uma questão muito legal para vocês visualizarem o que eu estava falando. Eu tenho que obrigatoriamente colocar retirando-se. Mesmo assim, eu vou analisar as demais. Muita gente colocou B. Quantas lágrimas se derramaram pelo jovem casal? Aqui colocação pronominal. Que tipo de frase é essa? Eu poderia colocar derramaram-se. Quantas lágrimas derramaram-se pelo jovem casal? Eu posso colocar? Não muda o sentido, não. Não. É uma frase exclamativa. Frases exclamativas exigem próclise e não ênclise. Essa aqui está corretíssima e não poderia ser de outra maneira. Não poderia. O guarda chamou-nos a atenção para os jovens. Quem chama a atenção de alguém. Então, esse nos aqui de quem é a atenção. A nossa atenção. É o exemplo legal para os pronomes oblíquos com valor possessivo. Ninguém nos convencerá de que essa notícia seja verdadeira. Ninguém dá uma chamadinha. As pessoas, esse A é minúsculo. As pessoas afastaram-se daquele pacote suspeito. Eu tenho alguma palavra de atração? Não. Alguma situação de repulsão? Não. Então a frase, ela está correta. Agora sim, por hoje é só. Depois tem mais, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu curti. Vocês curtiram? Foi joinha? Beijo, gente.